No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui do Minuto da Unicidade. Deus abençoe você, sua família, nesta terça-feira, 15 de agosto de 2023. Este é o nosso programa diariamente, né? Nosso programa diário, onde a gente comenta e fala e reflete sobre a unicidade de Deus. A unicidade de Deus. Preste atenção na terminologia desta unicidade, desta expressão, melhor dizendo, unicidade. Essa é uma expressão que ela não é usada apenas na teologia unicista, tá? Diga-se de passagem, ela é o carro-chefe, essa expressão, ela é, vamos dizer assim, o produto da doutrina monoteísta, que eu digo na sua essência, na sua totalidade. Mas esta expressão, eu digo a expressão unicidade de Deus, ela é uma expressão conhecida dentro da doutrina trinitária. Por incrível que pareça, a unicidade, esse termo, essa expressão, ela é muito interessante porque teólogos trinitários usam essa expressão comumente, os mais eruditos, diga-se de passagem, inclusive tem livros do Joseph Ratzinger, na minha opinião, um dos grandes intelectuais da teologia contemporânea, sem menor sombra de dúvida, disparadamente, é um grande intelectual e um camarada que tinha um prazer em escrever acerca da teologia, acerca de muitos assuntos, principalmente envolvendo a pessoa do Cristo. Apesar de trinitário, ele usa essa expressão. Quando ele vai se referir a Jesus em determinado momento, ele fala da sua unicidade. É muito interessante, inclusive você pode comprar se você quiser e tiver à disposição para ler. Leia o livro Jesus de Nazaré, o livro capa branca, do Bento XVI, que tem muito conteúdo importante, é claro, seguindo ali a recomendação de Paulo: ouve todas as coisas, retém o que é bom. Por falar nisso, é muito interessante o que diz o apóstolo Paulo, porque ele começa a sua carta escrita à igreja de Colossas, essas questões, tratando disso, tratando da unicidade de Deus. E ele começa, apesar da sua expressão logo no início, de que muitos levam para as questões da divisão em pessoas, que eles pegam os ofícios de Jesus e dividem esses ofícios em pessoas. O que Paulo está falando aqui não é de pessoas, está falando de manifestações de um único Deus. Ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, quer dizer, Paulo e Timóteo escrevendo aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu estava observando, um amigo me mandou uma mensagem, um irmão, dizendo que esse e do Senhor Jesus Cristo, isso aí, ele me provou por A mais B ali, dizendo que não tem esse e do Senhor Jesus Cristo, seria direto. Graça e paz da parte do nosso Deus Pai, né? E fala o nome. Porém, não vamos fazer isso porque é vamos dizer assim, uma preposição. Isso nos conduz a crer em duas pessoas. Mas vamos lá. Ele diz: graça damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Puxa, mas é o Pai de Jesus Cristo, então são dois aqui? Não necessariamente. Se você ler as Escrituras como ela tem que ser lida através do Espírito, você vai ver que não tem duas pessoas aqui, mas é o Pai de Jesus. Jesus sempre falava acerca do Pai. Aliás, ele veio aproximar o relacionamento entre o homem e Deus, que já estava rompido. Ele veio rasgar o véu, ele veio trazer a comunhão, né? Resgatar, trazer o homem de volta ao que ele havia perdido no Éden. E ele veio aproximar Deus do homem e o homem de Deus. Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Você está achando que eu estou falando de dois? Aí você continua lendo.
Capítulo 1, verso 4 de Colossenses. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes já ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. E aí ele vai falando. O que é interessante aqui nesse capítulo, que você vai ver novamente ele falar assim, dando, lá no verso 12, né? Dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então aqui tem dois, o reino do Filho, do amor do Pai. Como é que é isso? Então você vai interpretando isso aqui, a pessoa já vai lendo esses textos com pelo menos, no mínimo, dor na cabeça. Aí a pessoa vai lendo com dor na cabeça, mas isso aí para entender, na verdade, que na verdade existem três. Verso 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Está entendendo aí a questão do sangue? Do sangue, a remissão dos pecados. Verso 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse primogênito de toda a criação, falando das primogenituras de Deus, o camarada lê isso aqui, bom, ele é o primeiro de tudo que foi criado. Esse primogênito aqui, será que ele só tem esse significado? Será que não está falando de preeminência? Porque outras traduções vão dizer, no verso 17, né? Ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, esse primogênito de toda a criação, aí você vai ver que ele é o primogênito dos mortos. Se você entender esse primogênito de toda a criação, falando que ele é o primeiro de tudo a ser criado, você tem que obrigatoriamente interpretar no versículo 16 que ele fala, ou melhor, no versículo 18, aí mesmo de Colossenses 1, que fala que ele é o primogênito dentre os mortos. Então o que você está querendo dizer? É o primeiro que morreu? É o primogênito dos mortos? Dentre os mortos ele é o primogênito? Então se ele é o primogênito de toda a criação, isso significa que ele foi o primeiro ser a ser criado antes de todas as coisas, ou seja, o Pai teria feito primeiro ele? Você tem que entender também, levar ao pé da letra, que ele é o primogênito dentre os mortos, que ele também foi o primeiro que morreu. Não, pastor Tony, peraí, ele é o primeiro que ressuscitou. Ele é o primeiro que ressuscitou? Você tem certeza? Porque outros ressuscitaram antes dele. No Antigo Testamento, pelo menos, me lembro aqui vagamente, olhando rápido, me lembro de 2 pessoas que foram ressuscitadas. Os meninos lá da Sunamita, teve um outro que foi ressuscitado, teve um cara que caiu lá na cova de Eliseu, também ressuscitou, caiu morto, a Bíblia diz que ele morreu e levantou. Só aí me lembro de 3. Abraão ia matar seu filho, tendo a certeza que Deus ia ressuscitar ele dos mortos, diz o autor aos Hebreus capítulo 11. Veja que isso não é simples assim. Então ele é o primogênito dos mortos, tem uma explicação lógica, óbvia e clara, porque se ele é o primogênito de toda a criação, ele foi criado antes, né? Nessa lógica dos testemunhos de Jeová, por exemplo, ele foi criado antes, porém o verso 16 diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Ou seja, o primogênito de toda a criação é a base de tudo que foi feito no céu e na terra. De que criação, então, que Cristo é o primogênito? Se você vai levar a primogenitura de Jesus no pé da letra, literalmente, nós teríamos um problema nas próprias palavras de Paulo, porque ele fala assim, porque nele, em Cristo, no caso, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Como é que o que foi feito primeiro, aí Deus, quer dizer, você está entendendo o que eu estou falando? Se Jesus é o primeiro, literalmente, quando você lê Colossenses capítulo 1, verso 15, que ele é o primogênito de toda a criação, o verso 16 vai contra a interpretação literal de Colossenses, do próprio 15. Paulo vai contra tudo que ele disse ali, se ele está sendo o primogênito de toda a criação, porque a criação foi feita por ele.
Porque tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ou seja, verso 17, né? Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E aí fala assim, porque foi do agrado do Pai, verso 19, que toda a plenitude nele habitasse. Então você vai vendo, há uma linguagem diferenciada que nos canaliza para um entendimento fora da caixa. É isso que nós precisamos, para você que ouve o Minuto da Unicidade nessa terça-feira. Precisamos pensar fora da caixa teológica convencional, porque por isso que quando começam a estudar essa questão e ver que não tem saída para as perguntas que são feitas pelo próprio texto, o que eles dizem? É o mistério da Santíssima Trindade. Isso é mistério, não é mistério coisíssima nenhuma. Aliás, é um mistério para quem está perdido, para quem está em trevas, para quem está com seus entendimentos corrompidos, porque isso aqui é muito claro. Quer dizer, o primeiro a ser criado, o Criador, né, faz ele primeiro, aí deixa de ser Criador, agora ele passa a criar tudo, o Criador não faz mais nada? É o que Paulo está dizendo. Se você ler o versículo 16 de Colossenses 1, Deus cria Jesus, sai de cena e Jesus cria o restante, é isso? Aí Jesus começa a criar anjo, criar principados, domínios, os tronos, aí cria até o trono para o papai, que o papai fez ele primeiro, nem trono, porque Deus nem trono tinha, nem governo tinha, porque o que você entende aqui lendo, que o pai fez o filho, a própria expressão pai e filho é uma questão daqui, para você entender mais ou menos como é que funciona, mas vamos lá, o pai cria o filho, sai de cena, sai literalmente de cena, só que você não vai ver o pai saindo de cena, e aí o filho passa a fazer o trono do pai, que o pai senta, passa a fazer tudo, os anjos, porque tudo foi criado por ele e para ele, seja as coisas do céu, visível, invisível, ou seja, sol, lua, tudo que é invisível foi criado por Jesus. Tudo que a gente não consegue ver foi criado por Cristo. Então ele é o Criador. E é por isso que João fala, estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Então, e aí Moisés chega para João e fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, João. Está errado. Você está entendendo? Aí entra a contradição. Porque João fala que quem criou tudo foi o filho. Moisés diz que quem criou tudo foi o pai. E vamos ficar nisso aqui, rodando dias aqui e não vamos chegar a uma conclusão se você for olhar com os óculos míopes, o fundo de garrafa da Trindade. Você não vai entender absolutamente nada. Mas é por isso que nós estamos aqui e eu convido a você que me ouve a fazer o Seminário Teológico Unicista, se inscrever. A partir de amanhã abre as inscrições e você pode entrar em contato através do 19 9898 02214. Amanhã reserve sua inscrição, que a turma começa em setembro e você é meu convidado a refletir mais sobre essas questões importantes lá no Seminário da Unicidade com o pastor Tony de Souza. Não perca, participe. Deus abençoe você e sua família. E o livro, e aí? Você já adquiriu, já reservou o seu livro? Em breve, pode ser que já saia com quantidades bem limitadas e você pode já garantir o seu, entrando em contato pelo mesmo número, falando com a Elaine, e aí você reserve o seu livro, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe, até amanhã. Minuto da Unicidade.